Domingo, 21 de setembro de 1997, Maputo via nascer um muralista, grafiteiro e desenhador Naftal João Mupenga, ou Gina Fita como é conhecido artisticamente. Com apenas 12 meses de vida, Nafita já dava os sinais do que viria a ser. Rabiscava tudo e nada. Aos 7 anos, já tinha uma ideia clara do que queria ser quando crescesse e, com apoio familiar, manteve muito cedo contato com o mundo artístico. Eu, a voltar da escola, meu pai ia me levar de casa, da escola para casa e perguntou-me, né? Estás a estudar, o que é que queres ser quando crescer? Aquela pergunta que todo pai faz e deveria fazer ao filho, né? E eu respondi que queria ser artista, porque desde eu não comecei a desenhar aos 7, mas aos 7 anos, eu conto os 7 anos, porque dos 7 anos em diante eu comecei a ter consciência de que é sobre arte que se trata, né? Eu lembro que com 1 ano eu já rabiscava nas paredes, né? Era uma criança inquieta e fui crescendo e aos 7 anos eu comecei a participar de workshops no Museu Nacional de Artes. Logo de criança tive o primeiro impacto com o maior museu de artes de Moçambique. E de lá até então eu decidi investir nesse sonho, investir nesse apoio. Como é que eu comecei a investir nisso? Eu sempre tive essa consciência, mesmo na escola primária. Na escola primária eu nunca fui um aluno assim, nota 10, aquele aluno igual a todo aluno. Eu era um aluno muito diferente dos normais. No momento em que todo mundo estava ali concentrado a estudar, a referir matéria, eu estava a desenhar, eu estava a criar, eu estava a pensar. E eu já sonhava que um dia ia estudar na Escola de Artes Visuais, já sonhava com intercâmbios internacionais, isso de criança. Na Escola Nacional de Artes Visuais até que estudou, mas porque já não havia vagas para o curso dos sonhos, teve que fazer um outro curso, o de cerâmica. O módulo de ensino era que tu entravas na Escola de Artes Visuais com 7ª classe. E quando eu passei para a 7ª, no ano em que passei para a 7ª classe, mudaram o módulo para a 10ª classe. Eu fiquei desesperado, mas precisei continuar a estudar. Né? Vou estudar e quando eu estiver na 10ª classe vou entrar para as artes visuais. E quando chego à 10ª classe, vou à escola. O curso que eu sonhava fazer já não tinha vagas. Eu disse, olha, vou esperar mais tempo. Parece que o destino estava conspirado contra algo assim diferente. Eu disse, não, vou fazer. É quando eu entrei para as artes visuais e fiz um curso, não o curso que eu queria fazer, mas na minha observação hoje, o melhor curso que eu poderia ter feito na minha vida. Apaixonado por poemas, contos e romances, mas sem habilidades para a escrita, em 2013, Nafita descobre a arte pública como forma de garantir que a arte seja acessível a todas as camadas sociais. Mais do que ajudar as pessoas a organizar horizontes com a arte pública, Nafita passa a se considerar um contador de histórias. Então, quando eu percebi que a arte urbana é o mesmo contexto artístico, estético, visual, conceitual, trazido para a rua, de forma a quebrar o acesso em que todo mundo, da mesma rua onde passam mendigos, passam ladrões, é da mesma rua onde passa o presidente. Então, a rua não faz não discrimina ninguém. A rua, todo mundo tem acesso à rua. Então, trazer meu trabalho, que é um trabalho de valor, prestígio, que eu conquistei por anos de estudo, à rua, passava a fazer de mim alguém que distribuía arte para todos, né? E com isso eu passava, ao invés de trazer só o contexto estético, passava a trazer o contexto escrito. Tanto é que o nome do grafiteiro, o grafite vem da palavra grafia, tem a ver com escrita. E eu, que era um aluno que mal escrevia na escola, em inglês a palavra o grafiteiro é chamado de writer, writer que significa escritor. Então passei eu a ser escritor.
Então, eu e o Mia Couto somos colegas, somos escritores. Exato. Agora, a diferença é estatuto, temática, é diferença, mas somos writers, somos escritores. E para contar as suas histórias, criou um personagem. E esse personagem chama-se Zonito. E o personagem chama-se Zonito. E ele muda de características. Por exemplo, estamos aí a passar por um momento onde a subida de vida, do custo de vida vai se alastrando e por aí vai. O Zonito sempre vem à minha mente e diz: olha, quero sair à rua, quero acalmar a situação, quero falar com meus irmãos, quero incentivar eles a sonhar. E ele vai falando comigo, na minha consciência, ele vai me dizendo: olha, eu quero aparecer assim, eu quero dizer isso. Ele apareceu em tempos de pandemia, ele aparece em vários instantes, mas ele primeiro conversa comigo na mente e sai. Gina Fita pretende também, com a arte, mobilizar a juventude a plantar o melhor de si hoje para melhor colher no futuro. Comecei a trabalhar com o objetivo de incentivar os jovens a entenderem que a juventude não é um lugar de se estar, é um lugar de passagem. Nós estamos a plantar na juventude o que vamos ser na posterioridade. Então, agora, como jovem, nós até podemos aproveitar o máximo do que nós podemos, porque temos muita energia. Mas temos energia em dobro, porque estamos a trabalhar agora para a juventude e lá para frente. Se eu me tornar um senhor irresponsável, vai ser por conta das minhas ações como jovem. Um olho e a palavra foca são os elementos característicos das suas obras. Mas por quê? É através do olho que eu olho para o meu objetivo, sei onde ele está, pego no meu arco até ele alcanço. Porque olhei é a razão pela qual tenho sempre olhos. E pode não ter um rosto, mas tem sempre lá olhos. Nos olhinhos, a coisa que mais chama a atenção são os olhos. Nos retratos que chamam a atenção são olhos. Porque os olhos são ponto de entrada de todo o contexto da arte de Gina Fita, que traz sempre como frase essa palavra foca. Com tinta e pincel, Gina Fita devolve a vida e cura muros degradados. Eu acredito que todos nós temos capacidade de reformar algo, refazer. E perseguir. Assim, nós nunca vamos ao hospital quando estamos bem. Não vamos ao hospital quando passamos mal, quando estamos a padecer de uma doença. E é por isso que eu pinto murais degradados. Porque eles não estão bem, precisam de ajuda. E fora isso eu consigo mostrar para as pessoas que se até um mural degradado pode ter valor, o que é que nós como jovens não podemos ser jovens de valor também? Reza um provérbio que o destino baralha as cartas e nós jogamos. Gina Fita jogou várias cartas, mas não demorou para perceber qual era a carta certa. E porque eu comecei a fazer os estudos, as experimentações muito cedo, o que acontece? Hoje eu já tenho uma experiência que me mostra que com as outras coisas eu não dou certo. Eu não preciso chegar aos 30 anos para perceber que o que eu preciso implementar ou treinar toda a minha força mental é com comunicação artística. Hoje é da mesma arte que eu tiro minha fonte de renda, é da mesma arte que eu tiro problemas, comunicação para a minha sociedade. Hoje eu tenho respeito por onde ando na sociedade. Falo a nível do bairro, a nível dos outros artistas nacionais, internacionais. O respeito vem por conta desse posicionamento na arte. Mestre de si mesmo, autodidata,
Na fita revela que nutre muito respeito por vários artistas visuais nacionais, mas Vítor Souza é sua fonte de inspiração. Eu já tive contato com vários artistas de renome nacional. Mas tem alguém que inspirou-me muito. É o artista Vítor Souza. É um artista que era excepcional na vida dele. Eu lembro que já participei de 1, 2, 3 aulas. Já participei com ele em vida, algumas aulas dele. E naquela época os ideais dele iam de encontro àquilo que eu queria aprender. E de lá até então eu lembro que ele é a maior referência que eu tenho de arte aqui em Moçambique. E por aí eu tenho respeito por todos, Naguib, Chichorro, Naftal Langa, Noel Langa, entre outros artistas de renome. Assim. A nível internacional, tem como referências Eduardo Cobra, entre outros.